Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e no boletim de agora nós vamos falar sobre o café, que vem encontrando aí um grande desafio climático na sua produtividade e principalmente uma preocupação gigantesca com as safras de 2025 e até mesmo de 2026. Está aqui comigo José Donizete Alves, professor e pesquisador da UFLA. Tudo bem, Donizete? Tudo bom, professor? Como vai? Seja bem-vindo. Um prazer falar com você. Professor, para iniciar a nossa conversa, a gente estava batendo um papo aqui antes de entrar no ao vivo, né? Eu queria que o senhor nos contextualizasse aí como é que está a atual situação climática para as lavouras, né, de café nesse momento. Ô, Rafaela, por incrível que pareça, mas a situação ela não está fácil, né? Nós estamos aí desde abril sem cair chuvas significativas. Nós estamos com temperaturas, com picos de temperaturas, com a média de temperatura acima da média, temperatura de dia muito alta, mesmo as temperaturas noturnas também estão acima daquelas que são consideradas as ideais, né? Então, eu diria assim que a situação da cafeicultura brasileira, ela está passando por um momento bastante sensível e muito preocupante. Professor, a gente está num período muito importante, né, da floração. O quanto, né, essa estiagem prolongada já impactou ou vem impactando, né, o pegamento dessa florada, o quanto isso já foi prejudicado? Exato. Como eu acabei de falar, nós estamos desde abril sem chuvas significativas e temperaturas acima da média, né? Então, este ano, é, antecipando a florada, nós tivemos esses períodos de extremos climáticos que vieram prejudicar a pré-florada, que é exatamente essa fase que antecede a florada, né? E o que que aconteceu? Muitos cafeeiros, principalmente aqueles que estavam desfolhados, aqueles cafeeiros implantados em menores altitudes, cafeeiros jovens, eu digo jovens que de até 5 anos de produção, cafeeiros que produziram muito na safra passada, né? Esses tipos de lavouras, elas estão bastante desfolhadas e principalmente as não irrigadas, né? Principalmente as não irrigadas. Então, elas estão bastante desfolhadas, elas estão com seca de ponteiros, elas consumiram muito da sua energia para se proteger desses estresses climáticos. As reservas estão praticamente esgotadas, né? Então, eles entraram com a fisiologia com os parâmetros fisiológicos bastante prejudicados nessa fase de pré-florada. E muitas flores, então, elas não completaram o seu desenvolvimento. E uma flor que não completa o seu desenvolvimento, ela não vinga. Além do mais, essa questão da desfolha foi muito significativa porque os raios solares atingiram diretamente o botão floral, dessecando o botão floral, desidratando esses botões, de forma que essas floradas que abriram, elas tiveram um baixo índice de pegamento exatamente por causa desses fatores que eu acabei de dizer para você. Professora, a gente está com uma previsão de chuva, né? O quanto isso vai, de fato, contribuir, né, para esse pegamento das florações e até mesmo, talvez, de mitigar um pouco, né, esse estrago, ou não tem jeito? O que estragou, estragou e não volta mais. O que essa chuva vai trazer, de fato, um fôlego para essa produção? Então, os meteorologistas estão mostrando que o que vai predominar agora nos próximos meses, até fevereiro do ano que vem, será a laninha. E quando a gente pensa em laninha, a gente pensa em temperatura mais próximos da média, os dias com maiores nebulosidades, chuvas distribuídas, né? Então, aparentemente, essa laninha ela iria favorecer bastante a produção do café do ano que vem. Mas o grande problema é que os modelos meteorológicos estão mostrando que entre uma chuva e outra, nós teremos
períodos de 10 a 12 dias com altas temperaturas. E exatamente essas altas temperaturas é que vão prejudicar eh, o desenvolvimento da frutificação que se iniciou agora com a florada, né? E vai se estender até a colheita. Então, veja só, se todos se esses modelos estiverem certos, se nós tivermos aí uma primavera, no início de verão, com altas temperaturas, entremeados por esses períodos chuvosos, nós teremos uma laninha com cara de El Ninho. O que significa uma laninha com cara de El Ninho? Significa que nós teremos um período de déficit hídrico, não muito acentuado, mas onde vai pegar mesmo são as altas temperaturas. Então, veja bem, Rafaela, nós corremos o risco de agora, nessa fase de crescimento dos frutos, né? Nós corremos o risco de passar pelos mesmos problemas que nós tivemos na safra passada. E se isso acontecer, nós teremos problemas de peneiras, né, que vai culminar, evidentemente, com uma queda na produção, assim como nós observamos na safra de 2024. Então, nós temos que ficar bastante atento ao clima e tentar nos prevenir da melhor maneira possível, né, para que não cometamos os mesmos erros que cometemos na safra passada e com esses problemas de peneira. Professor, qual que é a expectativa, então, para essa safra de 2025, né? Como a gente também estava conversando um pouquinho antes, essa questão do café vem sofrendo com problemas climáticos, com outros problemas, né, há longos anos, né? Então, faz Sim. longos anos aí que a gente não tem, de fato, uma boa safra, a gente teve quebra de safra, teve geada. Então, diante de todas essas adversidades, de tudo que a gente vem passando com o café, qual que é a expectativa para 2025? Então, você tocou num assunto bastante interessante aí, que foi a questão que há muitos anos nós estamos passando por problemas bastante sérios, por problemas climáticos. Então, vamos nos situar somente nessa última década. A última grande safra que nós tivemos foi 2020. A partir daí, de 21 até 24, nós tivemos 4 safras, e durante essas 4 safras, nós tivemos problemas que, às vezes, na minha palestra, eu chamo de o aparecimento dos cavaleiros do Apocalipse, né? Então, o primeiro cavaleiro do Apocalipse que esteve presente, que ainda está presente na nossa lavoura, é a seca, né? E o cafeeiro, ele tolera períodos curtos de seca, mas não tolera seca severa. Então, durante esses 4 anos, nós tivemos secas bastante pronunciada, né, com déficit hídrico bastante significativo no solo, que fez com que, durante esses 4 anos, nós não conseguíssemos produzir aquilo que nós produzimos em 2020. O segundo cavaleiro do Apocalipse que eu diria foram as altas temperaturas, porque as altas temperaturas elas são muito mais difíceis de combater do que a questão hídrica. A questão hídrica, se você tiver um bom sistema de irrigação e água disponível, né, você pode se livrar desse problema. Mas a questão da temperatura, então, ela é mais severa. Então, nós estamos, Rafaela, há mais de 18 meses com temperaturas médias acima da média. Então, nós temos temperaturas de 2, 3, até 4 graus acima da média, e isso aí vem prejudicando a safra durante esses 4 anos. O outro problema que nós tivemos, que às vezes a gente esquece, é a questão do frio, né? Nós tivemos 2021 aí, um frio bastante intenso, nós tivemos geadas, né? E que eh, fizeram com que nós podássemos muitas, muitas lavouras. E exatamente essa lavoura que nós podamos em 2021 seriam as lavouras que iriam produzir satisfatoriamente bem agora em 2024 e 2025, e produziria também em 2025. E o outro fator que também pegou muito foram períodos, às vezes, com bastante intenso de chuvas muito volumosas, que aí dezembro, janeiro, que não permitiu com que o cafeicultor entrasse no campo para fazer seus tratos culturais, associados a isso também a chuva de granizo, né, que em muitas regiões
danificou bastante as lavouras. Então, veja só, as nossas lavouras, elas estão sob constante ataque, né, dos estresses abióticos. Então, nós temos que realmente nos proteger desses malefícios. Mas vamos para a safra 2025. O que está acontecendo? Está acontecendo principalmente nas lavouras não irrigadas, que representam mais de 70% das lavouras brasileiras. Então, lavouras não irrigadas, lavouras implantadas em menores altitudes, lavouras novas, jovens, de 4 a 5 anos, de até 5 anos, lavouras que produziram bem, no ano passado, lavouras onde os cafeicultores não puderam fazer os seus tratos culturais adequados. Essas lavouras, elas estão com problemas bastante sérios. Quais são esses problemas? Essas lavouras elas estão desfolhadas, elas estão com seca de ponteiros, né? Elas estão, consequentemente, sem energia para, para manter o vingamento e o pegamento dos frutos. Isso, isso faz com que o sucesso dessa florada que nós tivemos, essa pequena florada que nós tivemos, e agora as floradas que estão vindo agora com maior intensidade, ela se torne prejudicada exatamente por esse excesso, por esse estresse térmico e estresse hídrico. Isso em relação à parte reprodutiva. Agora, nós já estamos em pleno mês de outubro, e nesse mês de outubro, até o final de outubro, o Rafaela, as lavouras elas já deveriam estar aí com 2 a 3 pares de nós lançados. E até agora nós não temos lançamento de nós significativo. Isso significa o quê? Significa mais folhas, mais fotossíntese para fazer energia, para manter a safra, para garantir a safra de 2025, e o pior ainda, essa ausência de crescer, esse atraso no crescimento vegetativo, vai refletir na safra de 2026, porque exatamente esses ramos que estão crescendo agora são os ramos que vão florescer na próxima primavera do ano que vem e vão produzir em 2026. De forma que eu diria aí que a safra de 2025 e 2026, elas vão sofrer sérios reflexos daquilo que nós estamos passando nesse momento. Tem algumas regiões que estão sofrendo mais que as outras, né? Que o senhor tem acompanhado. Tem algumas regiões que estão um pouco melhor que as outras, né? O que o senhor tem observado aí? Olha, Rafaela, de maneira geral, a situação ela está ruim para todos os lados, né? Mas eu diria, eu tenho no mês de agosto, mês de setembro, eu viajei para praticamente todas as regiões cafeeiras do Brasil, e que eu verifiquei foi o seguinte, que é, Espírito Santo, Mogiana e Cerrado e parte do sul de Minas são as áreas mais afetadas por essa seca, por essas altas temperaturas. De uma maneira geral, essas lavouras elas estão bastante depauperadas e elas estão com problema sério nutricional, estão com problemas de pragas, problemas de doenças, né? O que está salvando o Rafael é exatamente a irrigação. A irrigação realmente ela está se mostrando essencial para a manutenção da cafeicultura. E eu me arrisco a dizer, sabe, Rafaela, que daqui para frente, tomando como base esse clima inclemente que nós estamos tendo nesse ano, e que a situação tende a piorar nos anos vindouros, eu diria que praticamente vai ser impossível nós produzirmos café com rentabilidade econômica em áreas não irrigadas. Você vê até mesmo aqui no sul de Minas, onde no passado ninguém falava em irrigar café, em muitas regiões aqui do sul de Minas, nós temos que lançar mão dessa melhoria, né, para mantermos as nossas produtividades. E o grande problema também que eu vejo agravado aí é na irrigação é o problema da água, porque nós não temos água suficiente para manter
todo esse nosso parque cafeeiro adequadamente irrigado e as novas áreas que serão implantadas sistemas de irrigação. Então, no futuro bastante próximo, né, mesmo as áreas irrigadas, elas terão um problema bastante sério, porque talvez nós não consigamos irrigar as plantas com as lâminas d'água que seriam necessárias. Então, nós vamos ter que lançar mão de subirrigação, né? E isso realmente vai prejudicar a produtividade mesmo em lavouras irrigadas. Mas como a pergunta que você me fez é o seguinte, eu, apesar desse cenário entre aspas, né, apocalíptico, né, a gente viu também lavouras bastante interessantes. Lavouras com alto vigor vegetativo, principalmente essas lavouras, algumas lavouras irrigadas. Mas, por incrível que pareça, mesmo lavouras não irrigadas, eu vi eh, plantas bastante vigorosas, com a folhagem bastante densa, folhas verdes, é, prometendo aí uma florada bastante grande. E o que me chamou a atenção, né, nessas lavouras é que aquelas lavouras que estão bem hoje são lavouras que têm um sistema radicular mais aprofundado. Então, eu diria que daqui para frente, talvez a principal estratégia que nós devamos adotar para evitar o estresse hídrico, o estresse térmico, é exatamente essa, aprofundar o sistema reticular. E por que isso? Porque se você pegar uma amostra de solo a 2 metros de profundidade, lá, mesmo hoje, com muitas regiões com 150 dias, 180 dias sem chuva, nós vamos encontrar água na capacidade de campo lá a 2 metros de profundidade. Então, existe água no subsolo, só que esta água está inacessível ao cafeeiro, porque o sistema radicular está concentrado ali a meio metro, 70 centímetros de profundidade. Então, nós temos que realmente fazer com que essa raiz aprofunde no solo. Ao aprofundar no solo, ela consiga absorver a água, consiga absorver os nutrientes que estão ali presentes, né? Mandar para a parte aérea, e a parte aérea, em estando hidratada, ela vai readquirir seu vigor, vai lançar folhas, vai começar a fazer fotossíntese e vai começar a fazer energia e mandar essa energia para o sistema radicular. Então, vai ter um sistema de retroalimentação. Quanto mais raiz, melhor será a copa do cafeeiro. Quanto melhor a copa do cafeeiro, melhor será o sistema radicular. Então, eu destaco nessas lavouras que estão bem, um sistema radicular profundo, né, e mais volumoso. Professor, e também o que a gente tem percebido, né, que o clima com certeza já deixou um solo aí muito, podemos dizer assim, não saudável, né, e até mesmo vem deixando as lavouras cada vez mais desprotegidas, né. O quanto isso vem contribuindo, né, também talvez para o início de uma infestação de praga, né, a gente vai entrar agora num período também de pragas nas lavouras, né, isso é preocupante? Isso é muito preocupante. É muito preocupante porque é o seguinte, vamos primeiramente falar sobre a questão do solo. É, a questão do solo, ela é muito importante você fazer um perfil de solo bem estruturado e quimicamente balanceado. Ou seja, e isso demora 2 a 3 anos. Você não consegue fazer isso de um ano para o outro. Além do mais, nós temos que recuperar também a questão da microbiota do solo, né? Esse solo, existem muitos organismos benéficos e que estão ausentes nos solos de hoje exatamente pela falta de um solo mais bem estruturado, mais bem aerado e com maior umidade. Então, eu diria o seguinte, que existem algumas estratégias interessantes para você melhorar o perfil do solo e aprofundar o sistema reticular. Entre elas, eu destacaria aqui a subsolagem, o cultivo de braquiária, por exemplo, na entrelinha, né? A questão da calagem e gessagem, ela é muito importante para diminuir o alumínio e a acidez em profundidade e levar o cálcio e o magnésio também nas camadas mais profundas do solo. E também a questão
a questão de mitigar os aspectos relacionados à microbiota dos solos, né? Então, são todos esses fatores em conjunto, caso eles sejam adotados, eles vão fazer com que nós tenhamos uma parte aérea mais vigorosa, né? E uma parte aérea mais vigorosa, ela é menos susceptível ao ataque de pragas e doenças. Professor, acho que o senhor já conversou um pouquinho, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas para a gente deixar bem claro, né? O que o produtor tem que levar em consideração aí com relação às próximas safras? Que cuidado, que manejo que ele tem que fazer de fato para tentar mitigar um pouco os impactos que vêm, como a gente comentou, de anos, né? Não é de agora. Então, está vindo de anos aí de problemas climáticos nas lavouras de café. Então, que mensagem o senhor deixaria para esse produtor, de fato, se precaver e se cuidar para as próximas safras? Olha, para mim só existem dois caminhos. E esse caminho passa por nós colocarmos mais pilares na base de produção do cafeeiro. Porque até, até antes de 2000, ô Rafael, a cafeicultura ela era baseada basicamente em três pilares. Seria a irrigação, a nutrição e a proteção de pragas e doenças. E hoje, com esses extremos climáticos, nós estamos percebendo que esses três pilares eles já não são suficientes para suportar uma cafeicultura de alto rendimento. Então, o que que nós temos que fazer? Nós temos que adicionar novos pilares a esses três já existentes, para que esses três já existentes eles se potencializem. E nesse aspecto, eu destacaria aí o uso de biofertilizantes, eu destacaria o uso de bioestimulantes, a questão do mato na entrelinha, a subsolagem, a calagem, a gessagem, que são o controle, por exemplo, de nematóide, que aí na região da Mogiana, principalmente, é muito grave, né? E com isso, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um perfil de solo mais favorável ao desenvolvimento radicular e, em contrapartida, o cafeeiro também ele vai fortalecer a sua parte aérea, porque existe uma relação muito próxima entre vigor vegetativo e sistema reticular. Então, quanto maior o vigor vegetativo, maior é o sistema reticular, e quanto maior é o sistema reticular, maior é o vigor vegetativo. Então, se o cafeicultor e os nossos técnicos, os nossos consultores atentarem para esses pilares, eu tenho certeza, ô Rafael, de que nós vamos conseguir amenizar bastante esses extremos climáticos aí e continuar a produzir café com as produtividades que nós desejamos, de modo que ela seja rentável, né, ao bolso do cafeicultor. Maravilha, professor. Bom, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui com a gente, com esse rico conhecimento e tão boas informações aí. Eu agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Bom, lembrando que a movimentação do mercado cafeeiro segue totalmente climática. Hoje os preços estão com ganhos moderados após sucessivas perdas, né, nas bolsas internacionais. E seguimos então na perspectiva de chuvas, né, para que possam mitigar um pouco aí o impacto, como conversamos com o professor José Donizete, mitigar um pouquinho o impacto, né, dessa produção para o próximo ano, que já, infelizmente, já está afetada, mas ainda podemos ter bons cafés, boa safra para o próximo ano, né? Eu fico por aqui, Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada.